Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui fazendo a nossa leitura do dia 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde nós vamos estar meditando nos capítulos 10 e 11 de Neemias, aleluia, e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Vamos iniciar nossa leitura no capítulo 10 de Neemias. O primeiro a assinar foi o governador Neemias, filho de Acalias, e depois Zedequias. Em seguida vem a lista das outras pessoas que também assinaram: sacerdote Seraías, Azarias, Jeremias, Passu, Amariá, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulã, Abias, Miamim, Mazias, Bilgai e Semaías. Levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, do grupo de famílias de Enadab, Gadmiel, Sebanias, Odaías, Quelita, Pelais, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacum, Zerebias, Sebanias, Odias, Pani e Benu. Líderes do povo: Paróis, Pate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgede, Bebai, Adonias, Bivai, Adim, Até, Ezequias, Azum, Odias, Azum, Bezai, Afrite, Anatote, Nobai, Maquipias, Mesulão, Ezié, Mezé, Bel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anias, Oséias, Ananias, Azube, Alóis, Pileá, Zobeque, Reum, Asbana, Mazéias, Aías, Anã e Amã, Amaluque, Arim e Baná. O acordo. Nós, o povo de Israel, e os sacerdotes e os levitas, e os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo, e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservavam separados dos estrangeiros que vieram na nossa terra. Nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos, que já tinham idade para entender, fazemos por meio deste acordo junto com as nossas autoridades a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo o que o Senhor nosso Deus nos manda e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para se casarem com estrangeiro que vive na nossa terra, e nem escolheremos a filha deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiro trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo o 7º ano não colheremos o que a terra produzir, e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar a despesa do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias, como sacrifício, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas da lua nova e para outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar pecado do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Todos os anos nós, o povo e os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de família que terão de fornecer lenha para queimar no templo e sacrifício que serão oferecidos ao Senhor, nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhemos e das primeiras frutas colhidas das nossas árvores.
Daremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali os sacerdotes os dediquem a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem, e o primeiro carneiro, e o primeiro cabrito que nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos aos sacerdotes do templo a massa de pão feita com trigo colhido cada ano, e daremos as nossas outras ofertas de vinho e de azeite e de todos os tipos de fruta. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que receberam essa 10ª parte nas cidades que há nas plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverão estar junto com os seus levitas, que recolhem a 10ª parte das colheitas, e a 10ª parte de todas as 10ª partes que forem recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo, a fim de ser usado no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar a contribuição de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo, onde ficaram os sacerdotes que estão de serviço e os guardas do templo, e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Capítulo 11 de Neemias. As pessoas que ficaram morando em Jerusalém. As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na cidade santa de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoado. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos servidores de Salomão ficaram morando nas outras cidades e povoado das suas propriedades. Esta é a lista dos chefes da província de Judá que ficaram morando em Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias e neto de Zacarias. E os seus antepassados foram Amariá, Cefatias e Malael, descendente de Pérez, filho de Judá. Maazéias, filho de Baruque, neto de Col-Ozé, e os seus antepassados foram Asaías, Adaías, Jorabibe e Zacarias, descendente de Selá, filho de Judá. Dos descendentes de Pérez, 478 homens de valor. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulã e neto de Joede, e os seus antepassados foram Pedaías, Colaías, Mazéias, Itiel e Jesaías. Gabi e Salai, parentes chegados de Salu. Ao todo, 928 homens da tribo de Benjamim ficaram morando em Jerusalém. Joel, filho de Zicre, era o seu chefe, e de Judá, filho de Senua, era o seu subchefe. Sacerdote, Jedaías, filho de Joaribe, e Jaquim, aleluia, Searias, filho de Uquias e neto de Mesulã, e os seus antepassados foram Zadok, Meraiote e Atiube, que era administrador do templo. Ao todo, 822 membros deste grupo de família trabalhavam no templo. Adaías, filho de Jeurão e neto de Pelaías, e os seus antepassados foram Azim, Zacarias, Passu e Malquias. Ao todo, 242 membros deste grupo de família eram chefes de família. Amazai, filho de Azarel e neto de Azai, e os seus antepassados foram Mesilemote e Ebé. Havia 128 membros deste grupo de família que eram soldados valentes. Os chefes dele eram Zadiel, membro de uma família importante. Levitas, Semaías, filho de Azube e neto de Azicrã, e os seus antepassados foram Asabias e Buni. Sabetai e Josadabe, levitas importantes, que eram os encarregados dos trabalhos do lado de fora do templo. Matatias, filho de Mica e neto de Zade, descendente de Asaf. Ele dirigia o coro do templo,
no cântico da oração de agradecimento. Baquebicas, que era o ajudante de Matanias. Ábida, filho de Samua e neto de Galau, que era descendente de Jetum. Ao todo, 284 levitas ficaram morando na cidade santa de Jerusalém. Guardas do templo, Acube, Talmon e os seus parentes, 172 ao todo. O resto do povo de Israel e o restante dos sacerdotes e levitas morava nas suas propriedades, nas outras cidades e povoados de Judá. Os trabalhadores do templo moravam na parte de Jerusalém chamada Ofel e trabalhava dirigindo por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani e neto de Asabias. Os seus antepassados foram Matanias e Mica. Ele pertencia ao grupo de famílias de Asaf, que era do grupo responsável pela música no serviço do templo. Havia regulamento do rei dizendo como os grupos de família deviam se revezar todos os dias na direção da música do templo. Petaías, filho de Mesabel, do grupo de famílias de Zera e descendente de Judá, representava o povo de Israel na corte do rei da Pérsia. O povo das outras cidades e povoado. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas. Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Kiriat Arba, Didom e Jecabezel e nos povoados que ficam perto das cidades. Eles moravam também nas cidades de Jesua, Molada, Bet-Palete, Azaa, Sual e em Beceba e nos povoados ao seu redor. Eles moravam na cidade de Ziglai, Meconoma e nos seus povoados, em Rison, Zora, Jamute, Zanon, Adulã e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam em Laquis e nas fazendas que ficavam perto em Azeca e nos seus povoados. Quer dizer, o povo de Judá morava na região entre Beceba no sul e no vale de Inom no norte. O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Geba, até Micas, Aia, Betel e os seus povoados, Anatote, Nobe, Ananias, Azon, Ramá, Gitaí, Abdel, Zebuim, Nebalete, Lodione, nos vales dos Artifício. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram indicadas para morar com o povo de Benjamim. Essa foi a nossa leitura do dia 18, no capítulo 10 e 11 de Neemias. Agora iremos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, aleluia, do versículo 1 ao versículo 22. Louvado seja Deus. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso apavorava e que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens creram, aleluia, os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estava também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como que ele foi curado. Pois então, senhores, e todo o povo de Israel, fique sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele
a que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas diz: a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabia que eles eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podia dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhasse ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-lo, a fim de que nunca mais fale com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram durante que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior ameaçou com mais dureza ainda, e depois mandou embora. O conselho não pôde castigá-lo, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. E essa foi a nossa leitura do dia 18, aleluia, no capítulo 10 e 11 de Neemias, aleluia, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 22. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.